Estamos de volta. Vamos continuar aqui com a nossa avaliação. A gente, na nossa última aula, achou o valor unitário homogeneizado de cada um desses elementos. Agora, a gente vai para a segunda parte da nossa tabela. Você vê aqui que a gente tem a média e a gente tem um desvio. E de agora que a gente já achou todos os valores homogeneizados, a gente parte para partezinhos para verificar se essa nossa amostra ela está condizente com o mercado e ela pode ser utilizada. Então, o primeiro passo desse saneamento é achar a média e calcular o intervalo de 30% para mais ou para menos em torno dessa média, certo? E se todos os elementos, se todos esses valores aqui estiverem dentro desse intervalo, quer dizer que todos eles podem ser utilizados. Então, como que a gente faz? Aqui é bem simples, para parênteses, e o Excel nos dá a nossa média. Essa é a média de todos os valores da nossa amostra. Depois, a gente precisa achar o limite inferior. O limite inferior, vou selecionar aqui para vocês, ele é a nossa média vezes 0,7. Por que 0,7? Por superior, da mesma forma, mas agora a gente multiplica a média. Depois disso, a gente precisa saber se todos esses números aqui, todos esses valores que a gente encontrou, a gente precisa dar essa resposta para a gente. Então, aqui, por exemplo, o limite inferior, eu vou comparar com o valor mínimo que tem nessa tabela. E o Excel já faz e seleciona novamente todos os valores da nossa amostra. Certo? Fecha parênteses, valor máximo. Olha aqui. Igual, máximo, abre parênteses. Então, como que você faz agora? Você descobriu que a média é 962. 30% a menos dá 600. Colocar esses números, o mínimo e o máximo, e verificar se eles estão aqui dentro. No caso dessa nossa amostra, o mínimo está aqui e o nosso 30% em torno da média. Ou seja, todos os nossos elementos estivessem fora. Se, por exemplo, esse daqui tivesse como 540, por exemplo, ele ia sair. Isso diria para a gente que esse elemento precisaria ser retirado. Então, quando algum elemento fica fora desse intervalo dos 30% de confiança, você sobrar mais algum, você tira novamente. Mas geralmente um só é suficiente, certo? Mas no nosso caso aqui, todos eles estão ok. A nossa amostra, dessa nossa amostra. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo uma outra parte do saneamento. Vamos por partezinhas. Até mais. Tchau, tchau.